Chega a quase 300 o número de casos de infectados pelo novo coronavírus aqui no Brasil. A Organização Mundial da Saúde recomendou que todas as pessoas com suspeita do vírus fossem testadas, mas o Ministério da Saúde aqui afirmou que não tem condições de fazer isso aqui no Brasil. Vamos ver aqui o mapa com a situação do novo coronavírus pelo país. O balanço do Ministério da Saúde registra 234 casos confirmados em 15 estados e no Distrito Federal, a maioria absoluta aqui no estado de São Paulo, com 152 casos confirmados. Depois da divulgação do boletim, mais 65 casos foram reportados pelas secretarias de saúde de 9 estados. E com isso, o total de pacientes chegou então a 299. O Ministério investiga mais de 2.000 casos suspeitos e já descartou outros 1.624. E a Prefeitura de São Paulo decretou situação de emergência por causa do novo coronavírus. Com isso, é possível comprar produtos e serviços de maneira... O rodízio de veículos aí em São Paulo está suspenso a partir de hoje também, né, Rodrigo? Bom dia. Isso, a partir de hoje um bom dia para você, Chico, bom dia para Ana. Foi até meio risco em relação ao transporte. Na gente, olha, o movimento aqui na 25, apesar de eu estava agora há pouco dentro de uma loja aqui, temos muita gente à procura dos itens como álcool gel, por exemplo. Eduardo Gonzalez vai mostrando, tem uma movimentação, segundo o pessoal aqui da 25, é uma movimentação já menor nessa época do ano por conta da queda no comércio. Mas, obviamente, eles estão sentindo os impactos do coronavírus. Lembrando que a Prefeitura publicou um decreto de emergência que prevê uma série de coisas, entre elas, olha, idosos não devem usar o transporte público em horário de pico. A gente sabe que ainda viu hoje filas em terminais de ônibus, o trânsito, apesar de mais tranquilo, a gente ainda vê a movimentação de carros, com rodízio suspenso, é claro. Tem outros itens importantes do decreto da Prefeitura, como apreensão de itens essenciais, como álcool gel, está faltando no mercado e o preço está alto. Restrições a velórios, 10 pessoas por sala apenas nas salas de velório dos cemitérios municipais, e a orientação para os privados é a mesma. O prefeito Bruno Covas decidiu mudar a sede da Prefeitura, ele disse que está morando na sede da Prefeitura, no Viaduto do Chá, no edifício Matarazzo, reforçando que os idosos não devem mesmo usar o transporte público, e profissionais da área de saúde estão com as férias adiadas no serviço municipal, isso por um período de 60 dias. Tem uma outra questão importante, alvarás para eventos. Tem uma série de alvarás de eventos já emitidos, eles vão ser cancelados e novos alvarás de evento não serão mais emitidos. Rodrigo. Muito obrigado, Giba, pelas informações. A gente foi às ruas ontem à noite também, no horário de pico, para conferir se essas medidas anunciadas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado para diminuir a circulação das pessoas, essas medidas já surtiram algum efeito. Quem mostra para a gente é a repórter Malu Maza. Um começo de semana com ar de feriado. Num dia normal, a Avenida 23 de Maio não fica assim, sem congestionamento, às 7h30 da noite. Nesta estação de metrô, na região central da cidade, movimento também menor que o normal. O governador deu uma entrevista coletiva para anunciar as medidas para conter o avanço do coronavírus. Funcionários públicos com mais de 60 anos devem trabalhar em casa e devem tirar férias, os servidores que têm esse direito. A exceção, nos 2 casos, é para trabalhadores das áreas de saúde e segurança. As férias dos profissionais de saúde estão suspensas e os servidores do Estado não podem viajar. Museus, bibliotecas, centros culturais estaduais, outros centros de difusão de cultura, lazer e esporte estarão fechados por 30 dias. Suspensão imediata por até 30 dias de eventos públicos estaduais com aglomeração de pessoas em qualquer número. A ordem é evitar sair de casa sem necessidade. E isso está fazendo com que muitas pessoas abram mão de um hábito bem paulistano, o de tomar café na padaria, que aqui é chamada de padoca. No começo e no fim do dia, esses lugares costumam, em tempos normais, ficar lotados e cheios de filas. Mas essa semana está sendo diferente. Pouca gente nos corredores, no balcão e ninguém nas mesas. Eu vim aqui de manhã e à tarde, todo dia. Hoje eu estranhei, não tem ninguém. Esse horário principalmente. Então a fila tá batendo longe, aqui sempre cheio para pegar os frios e os pãezinhos. Hoje tá bem, só tem eu. Quem apareceu lembrou da higiene. Tem que conscientizar porque não tá brincadeira. Onde vende álcool gel, aí sim, tem fila. Hoje eu fui a pelo menos umas 6, 7 farmácias. Se fui a supermercados, eu não consegui encontrar. E aí eu soube que tinha, vim e peguei 2.
O governo não decretou proibições para eventos e lugares privados, mas recomendou que fechem também, se possível. O SESC já fechou todas as suas unidades. Anny, Chico, só queria acrescentar aqui, essa questão do álcool gel é importante. Mais cedo nós conversamos aqui no Bom Dia São Paulo com o secretário estadual da Saúde, e ele disse que houve uma reunião ontem com o governador do estado e a indústria de álcool gel, e houve o comprometimento do abastecimento pleno aí, a produção chegar no nível da necessidade da população. E aí fica o recado para todos, para que mantenham aí a regularidade, a sobriedade, para que não exagere, para que todos superem essa fase com o álcool gel. E que se mantenham os preços também, né, Rodrigo? Também. Não é hora também de compromisso. aumentar o preço de um produto que está sendo tão essencial nessa hora. Obrigada, viu? Preços disparando, né, Ana? E as pessoas comprando estoque como se fosse ficar 2 anos sem ter contato com a coisa. Tem que entender que todo mundo precisa comprar, né? Então tem moderação nessa hora. E olha, Rodrigo, você mostrou em São Paulo, pois aqui o Rio de Janeiro também entrou hoje em estado de emergência. O governador Wilson Witzel publicou um decreto ampliando as restrições de circulação à população por causa do coronavírus. Ao vivo, o repórter Edivaldo Gondosola tem todas as informações pra gente sobre essas novas medidas. Bom dia, Edivaldo. Oi, Ana, Chico, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha, já é visível aqui nas ruas do Rio de Janeiro, a gente já vê as ruas um pouco mais vazias. Claro, ainda tem pessoas caminhando, carros circulando, mas em quantidade bem menor. Você vai ver agora algumas imagens do Globocop que mostram, por exemplo, a Avenida Brasil, uma das vias expressas mais importantes da cidade, e também a Presidente Vargas, uma das mais movimentadas do centro, mas hoje com bem menos carros do que seria o normal para uma manhã de terça-feira. O grande problema ainda é o transporte público. Olha só como estava agora de manhã o BRT na Zona Oeste, que é o corredor de ônibus expresso, completamente lotado. As vans que trazem os passageiros até a estação também chegam cheias. Hoje cedo, o governador Wilson Witzel anunciou que os ônibus das linhas intermunicipais, barcas e metrô só poderão circular com metade da capacidade máxima. Hoje cedo também o governador acabou de publicar um decreto que amplia ainda mais a restrição da circulação de pessoas por conta do coronavírus. O estado do Rio de Janeiro decretou situação de emergência. Este restaurante no centro do Rio ficou vazio. O pagamento dos funcionários e o aluguel da loja preocupam os donos. A princípio vamos esperar, né? Para ver qual vai ser a resposta, se vai continuar trabalhando, se vai fechar as portas. Esperando. Não tem como receber gente no restaurante dessa forma, né? A aglomeração de pessoas não tem como. O governo do estado orienta bares e restaurantes a priorizar o serviço de entrega e a incentivar o cliente a comprar a comida e levar para casa. Este é um setor que emprega cerca de 110 mil pessoas só aqui na cidade do Rio. A gente já levantou em muitos lugares uma queda de até 50% no faturamento. Isso vai se agravar nos próximos dias de maneira muito rápida. É muito importante que as atividades dos bares e restaurantes, mesmo com restrições severas para a segurança tanto dos funcionários quanto dos clientes, que continuem abertos, com todas as limitações que são necessárias nesse momento. O governo do estado pediu por decreto que as lojas dos shoppings sejam fechadas. Só as praças de alimentação poderão abrir, mas no horário reduzido. A polícia militar esteve na porta de alguns shoppings para alertar os consumidores. Faça a sua parte. Ajude a prevenir e controlar o coronavírus. Por favor, fique em casa. As academias de ginástica não devem funcionar. As escolas públicas e particulares já estão fechadas. Na rede municipal, algumas abriram só para oferecer merenda aos alunos. Se nós agirmos como outros países agiram, como a Coreia do Sul, esvaziando as ruas, esvaziando restaurantes, nós conseguiremos conter a proliferação do vírus. Em um período de tempo maior, teremos condições de, em acontecendo contágio de pessoas vulneráveis, atendê-las nos hospitais, sem ter que escolher quem vive e quem morre. Os principais pontos turísticos do Rio também fecharam, entre eles o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros começaram a pedir que as pessoas evitem as praias. Por favor, para a sua segurança, de seus vizinhos, amigos e familiares, volte para casa. E hoje, mais cedo, em entrevista à TV Globo por telefone, o governador Wilson Witzel fez um novo apelo para que as pessoas não saiam de casa. Vamos ver.
Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas terem amor aos seus avós e as pessoas que têm dificuldade respiratória em casa. Eles serão os vetores que vão levar essas pessoas a uma situação muito grave, e se nós não tivermos condição de atender essas pessoas na rede pública e até na rede privada, porque os leitos de CTI são limitados, o mundo inteiro está com dificuldade de ter equipamentos de CTI com respiração artificial, essas pessoas não suportarão. O vírus atinge os pulmões e as pessoas têm uma morte por asfixia. O Ministério da Saúde anunciou que vai alugar até 2.000 leitos de UTI e a distribuição já começa hoje. Vamos falar em Brasília com a Juliana Morrone. O que mais que está anunciado para reforçar o sistema de saúde? Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ô, Chico, nesse esforço aí para reforçar o sistema de saúde, o governo vai repassar mais de 400 milhões de reais. Segundo o governo federal, os estados começam já a receber equipamentos para novos leitos de UTIs. Até o final do mês, 540 leitos alugados pelo Ministério da Saúde devem estar prontos em hospitais e UPAs pelo novo coronavírus que tiverem complicações. No Rio de Janeiro, navios de cruzeiros com 2.000 quartos devem ser usados como hospital de apoio para fazer isolamento e quarentena de pessoas que não tiverem como ficar isoladas em casa. O governo também vai repassar 432 milhões de reais para reforçar os serviços de saúde diante do novo coronavírus. O dinheiro vai ser dividido de acordo com o número de habitantes de cada estado. São Paulo vai receber 90 milhões. Já os testes que detectam se a pessoa foi ou não infectada vão ser feitos em um número reduzido de pacientes, só os casos mais graves. Isso nos locais onde já há transmissão comunitária do vírus, que é quando não dá mais para saber a origem da doença. O Ministério já tinha anunciado que faria isso, mas ontem a Organização Mundial de Saúde recomendou que os países aumentem a quantidade de testes. Me estranha muito a OMS recomendar desta maneira, uma vez que os insumos são insuficientes para testar todo mundo. O Ministério também falou sobre uma informação que circula nas redes sociais: deixem de usar um anti-inflamatório. Se tem alguma dúvida em relação ao uso do medicamento, consulte o seu médico. Fale com o médico que a acompanha e vai discutir com esse médico se mantém o medicamento ou se substitui por um outro medicamento. O presidente Jair Bolsonaro, que foi muito criticado por ter se aproximado e cumprimentado manifestantes no domingo, voltou a falar sobre o assunto ontem, numa entrevista à Rádio Bandeirantes, e seguiu na contramão dos especialistas em saúde e dos líderes mundiais. Existe o perigo, mas está havendo um superdimensionamento nessa questão. Se eu me contaminei, tá certo? Olha, isso é responsabilidade minha, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, está havendo uma histeria. O Ministério da Educação vai autorizar escolas a substituir aulas presenciais pelo ensino à distância. Outra medida aí para evitar a transmissão do coronavírus. Ana e Chico. É isso, Juliana. E olha, a Europa, que se tornou o novo epicentro da pandemia, está agora endurecendo as medidas para tentar conter a disseminação do novo coronavírus. Vamos conversar com a Cecília Malan lá em Londres, porque ela vai contar para a gente que medidas são essas, Cecília. Bom dia. Bom dia, Ana. Chico, a União Europeia pode adotar ainda hoje o fechamento total das fronteiras do bloco, uma medida sem precedentes em tempos de paz. A presidente da comissão disse que vai pedir urgência na adoção das restrições. Há um consenso de que quanto menos viagens, maior a chance de vencer a batalha.